Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar sobre a situação na Ucrânia, hoje dia 13 de fevereiro de 2024, 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 1 hora da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. E antes de eu entrar no assunto propriamente, deixa eu avisar vocês que hoje à noite eu viajo para a Flórida e devo ficar uma semana por lá, volto no dia 20 de fevereiro. Então o vídeo de amanhã vai atrasar com certeza muitas horas, porque eu vou chegar lá na Flórida por volta do meio-dia, e aí que eu vou sentar para gravar o vídeo. Meio-dia de lá já é 2 horas atrasado, então eu estou estimando que vai atrasar 6 horas o vídeo da Ucrânia de amanhã, tá? Dia 14. É inevitável, não tenho o que fazer, mas vai sair o vídeo amanhã de qualquer forma, e a partir dos dias seguintes deve sair no horário normal, eu vou estar gravando tudo de lá, né? No dia 20 também, quando eu retornar, o vídeo do dia 21 também deve atrasar um pouco, mas nesse caso o atraso deve ser menor, porque pelo menos o fuso horário ajuda nesse caso. Eu agradeço a compreensão de vocês, só para deixar avisado, né? Aqui na Ucrânia, os russos fizeram mais um ataque de drones, a maior parte foi derrubado pelos ucranianos, alguns atingiram o alvo, mas nada muito sério. Os ucranianos, por sua vez, atingiram alguma coisa em Feodósia ontem e também aqui em Mariupol hoje, tá? Aparentemente é justamente o local onde estão o exército russo aqui em Mariupol foi atingido nessa manhã do dia 13, né? E também em Moscou tem uma refinaria lá que tudo leva a crer que os ucranianos atingiram ela, tá? A refinaria pegou fogo, teve uma explosão grande na refinaria na cidade de Moscou, e a gente não sabe, não temos informações se foi um drone ucraniano mesmo ou não, mas vocês sabem, a Ucrânia tem feito isso com refinarias russas nos últimos dias, né? Existe uma grande chance de ter sido um ataque ucraniano na cidade de Moscou. A gente tem informações aqui de algumas mudanças na linha de frente, alguns pequenos avanços ucranianos aqui que a gente já viu, mas as principais notícias continuam sendo aqui de Avdivka. A situação continua sendo muito difícil, mas houve a rotação das tropas que estavam ali em Avdivka, as tropas ucranianas. No meio dessa confusão toda, no meio dessa pressão enorme dos russos, os ucranianos fizeram a rotação de tropas, tirando tropas que estavam lutando ali já há muito tempo e colocando tropas novas aqui. Isso é uma coisa muito positiva, né? É resultado de que realmente mudou a postura com relação aqui à cidade, e tem gente dizendo que realmente vai ser, o Syrskyi vai tentar retomar a posição toda aqui. Vamos ver o que acontece nos próximos dias, né? Os russos descobriram que a Rússia vendeu 59 aeronaves militares de forma não autorizada no ano de 2022 para vários países, e várias dessas aeronaves acabaram chegando na Ucrânia. Olha que coisa, os ucranianos estão usando aeronaves russas que chegaram por meio da corrupção. Excelente forma de explorar essa fragilidade russa da corrupção, né? E, bom, mais uma votação teve sucesso lá no Senado americano, então agora só falta a votação final, que, como eu falei para vocês, deve acontecer ou hoje, terça-feira, ou amanhã, quarta-feira, mas no Senado tem os votos, não tem problema nenhum. A grande questão vai ser quando chegar na Câmara dos Representantes lá nos Estados Unidos. Isso é que está todo mundo na dúvida o que vai acontecer, né? Vamos falar sobre essas e outras notícias em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Rombo Programado para Taxar, Olha a Careca do Alê, Será que ele é? E várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no wrevolving.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, então vindo aqui para a situação na Ucrânia, a gente teve um ataque com 23 drones Shahid de fabricação iraniana usados pelos russos contra alvos na Ucrânia. Os 16 foram derrubados pela defesa antiaérea ucraniana, mas alguns atingiram alguns alvos aqui, principalmente aqui na região de Dnipro, né? Mas não teve nada sério nisso daqui. Bom, lá na Rússia teve uma colisão de trens em Chelyabinsk, né? Bem no interior da Rússia isso daqui. Isso aqui é uma coisa ótima, porque vai deixar essa estrada de ferro imprestável para o uso por algum tempo, pelo menos por alguns dias, até tirarem isso tudo aqui. Não se sabe o que causou o acidente de trem. Pode ter sido a sabotagem ucraniana de queimar aquelas torrezinhas de informação, até pode ter sido, né? Ou pode ter sido só erro mesmo. O Dmitry, que estava guiando o trem lá, não falou direito com o Ivan,
e acabaram batendo, né? Dá para ver aqui pelos destroços que foi um acidente realmente muito feio ali na região, até tirar todos esses vagões aí e reorganizar a ferrovia vai levar um tempo. Agora, um assunto interessante é esse daqui, tá? Isso aqui é gravado de Moscou, tá? A partir da cidade de Moscou. E dá para ver aqui um grande incêndio justamente no lugar que tem uma refinaria da Gazprom lá em Moscou. Então a gente não tem informação, não sabemos se foi drone ucraniano que atingiu a refinaria, mas vocês sabem, né? Os ucranianos têm visado refinarias russas nos últimos dias aí, e não seria estranho que fosse mais um ataque ucraniano isso daqui, né? Então tem várias imagens diferentes por vários ângulos, dá para ver que é um fogo grande aqui, né? Alguma coisa realmente está pegando um fogo muito grande. É verdade que isso daqui pode ser o flare da refinaria, tá? Quando a refinaria tem algum problema, ela tem que desviar a coisa para o flare. Então pode ser que isso daqui seja o flare da refinaria. Mas certamente, mesmo sendo o flare, significa que alguma coisa deu errado ali na refinaria, né? Dá para ver os caminhões do Corpo de Bombeiros indo para lá. Então, eu acho que sim, eu acho que os ucranianos atingiram mais uma refinaria ali na região de Moscou, né? Aqui mais uma imagem lá do que quer que seja que está pegando fogo por lá. Esse cara aqui teve o cuidado de ocultar a parte de baixo para não dar para identificar onde é que é, mas é o mesmo lugar, né? Kapotnia, que é um distrito de Moscou, e justamente tem uma refinaria de óleo ali, que é a única que fica dentro de limites de cidade, coisa e tal. Aqui mais imagens aqui desse incêndio, tá vendo? Realmente uma explosão grande. O que aconteceu ali a gente não sabe, tá? Mas é bem possível que tenha sido os ucranianos atingindo essa refinaria ali, né? Bom, além disso, teve várias mensagens avisando de explosões na parte de Feodósia, né? Aqui os russos falando sobre isso aqui, ó. Isso foi ontem à noite, né? 11h40 da noite, né? Nós estamos esperando por informações novamente, né? Outra explosão. Houve um barulho sobre o mar, né? Que piada, às 11h41, né? E aqui no centro da cidade está realmente muito alto. Acabei acordando com barulho e coisa e tal. Ou seja, o pessoal lá em Feodósia é essa região aqui da Crimeia ocupada, né? Então o pessoal acordou com alguma explosão. Pode ser que os ucranianos tenham feito alguma operação por ali para tentar atingir alguma coisa, né? A mesma coisa aconteceu em Mariupol, mas Mariupol foi hoje cedo, hoje dia 13 pela manhã, né? Barulhos de detonação, a informação é do consultor lá do prefeito da cidade, né? Lógico, o prefeito não está mais em Mariupol. Mariupol está temporariamente ocupada pelos russos, né? Então o prefeito e todo o gabinete dele foram para a área controlada pela Ucrânia, mas é lógico, ele conhece muita gente que ainda está na cidade e que passa informação para eles. E, segundo estou dizendo aqui, houve uma chegada, ou seja, teve uma bomba, um míssil, alguma coisa atingindo lá a parte de Mangush, que é uma planta que tem industrial lá em Mariupol, né, o distrito lá de Mariupol, de acordo com a informação dos ocupantes, dos russos, né. Vários ambulâncias e carros de bombeiro já estão indo em direção ao lugar, Cuprim em Mariupol. Vamos aguardar os detalhes e talvez um reporte com imagens, né? Mas não temos informação também. A gente sabe que teve alguma coisa atingida lá em Mariupol, né? Aqui foi o resultado de um ataque por 5 drones num veículo dos russos lá, e o cara filmou o resultado final, reclamando aqui, né? 5 drones nos atingiram, eu tive que voltar. Olha só, tudo foi perdido, tudo foi queimado, todas as nossas provisões. Eu salvei essa lente aqui, parece que é uma lente aqui de alguma coisa, e os binóculos, mas o resto todo foi perdido, tudo pegou fogo, o carro acabou. Pois é, o cara teve problemas aí. Isso aqui foi na região de Krinkia, né? E lá em Krinky também, os ucranianos botaram essa bandeira ucraniana no alto de uma torre. Dá para ver que a torre já está toda atingida aqui por ataques, né, por bombas aqui. Não está funcionando mais, mas os ucranianos subiram lá em cima e botaram a bandeira ucraniana por lá. Isso é nesse ponto aqui, ó, já bem na floresta aqui, realmente bem longe da área ocupada pelos ucranianos, né? Os ucranianos estão nessa área aqui, que é a cabeça de ponte, tem uma zona cinza aqui que não é ocupada por ninguém, e essa bandeira foi colocada aqui, ó, realmente
excelente ponto, né? Aqui na área de Robotny, esse vídeo aqui mostra os ucranianos tomando os russos como prisioneiros de guerra na região de Robotny. A gente sabe que em Robotny é nessa região aqui. Essa região aqui. A gente sabe que os ucranianos estão avançando aqui. Pequenos avanços, nada muito grande, mas estão fazendo operações ofensivas aqui. Como eu falei para vocês, desde a troca dos Alushny pelo Syrskyi, houve uma mudança aí nessa postura do exército ucraniano. Se é uma mudança temporária, se isso é o Syrskyi mesmo, se já era planejado, a gente não sabe, né? Falando sobre essa região aqui da linha de frente, teve esse avanço aqui próximo de Kamiansk. Então aqui, ó, Kamiansk é para cá, Kamiansk está aqui, ou seja, foi um avanço em algum lugar por aqui, em direção a Jerebianki e Luhov, né? E também mais uns pequenos avanços aqui na região de Robotny. Está aqui o avanço aqui em Kamiansk, os avanços em Robotny. Pequena coisa, tá? Nada que afete de fato a linha de frente, mas dá para ver que o pessoal está mais ousado, os ucranianos aqui, né? Bom, isso daqui é a parte menos importante, a parte mais importante é a Avdiivka. Bom, em Avdiivka tem essa imagem aqui de um MRAP, né, que é um veículo blindado resistente a minas, que salvou a vida dos soldados ucranianos, ninguém foi ferido, mas acabou o carro em si sendo detonado ali na região próxima a Avdiivka, ou foi uma mina antitanque, ou foi atacado por um drone FPV. De qualquer forma, cumpriu o papel dele, né? Evitou que os soldados morressem nisso daí. Essa é a ideia da coisa. Isso daqui é uma visão da planta de coque lá em Avdiivka, a situação que está lá, lógico, tudo destruído, completamente destruído, já meses e meses de combate, né, de bombas aéreas o tempo todo, então a planta de coque está totalmente destruída, vai ter que ser reconstruída do zero depois, mas não tem problema não, porque os russos vão ser obrigados a pagar por tudo isso, né? Todo esse prejuízo causado pelos russos vai ser evidentemente cobrado dos russos depois do final da guerra. De qualquer forma, os ucranianos mostrando aqui como é que está a situação ali em Avdiivka, na planta de coque, que é uma parte central da defesa da cidade. A planta de coque de Avdiivka fica justamente aqui, essa área aqui, né, ao norte da cidade propriamente dita, mas é um ponto importante aqui da defesa da cidade, né? Esses mapas aqui são mapas antigos, tá? Não são mapas de hoje, de ontem para hoje não teve nenhuma mudança na linha de frente, mas vocês lembram, a situação ali em Avdiivka continua muito crítica, né? Os russos conseguiram entrar em parte da cidade aqui, justamente entre a fábrica de coque e a parte central da cidade aqui, e o interesse deles é cortar essa via aqui de suprimento dos ucranianos, né? Impedir que os ucranianos usem essa via. Não sei se vão conseguir, os ucranianos estão planejando uma contraofensiva nessa região aqui, né? E justamente isso que a gente tem a informação aqui, que chegaram reforços em Avdiivka, algumas unidades foram retiradas da cidade pela primeira vez em 2 anos, o pessoal estava lutando lá desde 2022, e pela primeira vez em quase 2 anos, a operação da 110ª Brigada Separada Mecanizada, algumas unidades foram totalmente retiradas da linha de frente para descanso e rotação, chegaram reforços, eu não vou dizer que tipo de unidade é a 3ª unidade de assalto que chegou, né, o regimento Azov que chegou. Mas é um suporte, um apoio muito poderoso, nós estamos mais calmos agora que eles chegaram, né? E continua a batalha em Avdiivka, os russos continuam tentando cortar a linha de suprimento ucraniana, né? Agora, aqui, ó, enquanto isso daqui pode ser apenas uma interpretação da decisão, parece que o alto comando ucraniano decidiu aumentar a disponibilidade de munição, inclusive munição de artilharia, para elementos na linha de frente em alguns setores, né? Então, aqui tem uma mensagem: Avdiivka, Kupiansk e Sul está sendo provido para o exército tudo que é necessário. Artilharia, drones e guerra eletrônica, né? Ou seja, pode ser que realmente tenha havido uma mudança de posicionamento aí. Se foi para o bem ou se foi para o mal, a gente não sabe. Mas que houve uma mudança de posicionamento, certamente houve, né? Por que eu digo que a gente não sabe se é para o bem ou para o mal, né? Porque a verdade é a seguinte, muita gente acha que o melhor seria abandonar a Avdiivka.
Avdiivka já está numa situação muito complicada. É uma cidade estratégica, mas a verdade é que, no final das contas, né, escolhas têm que ser feitas numa guerra. E, tal como aconteceu em Bakhmut, um risco que se corre é você tentar ficar na cidade por tempo demais, de forma que você acaba perdendo recursos e coisa e tal, e não consegue manter a cidade de qualquer forma. Então é melhor preservar esses recursos e deixar a cidade cair. Mais adiante isso tudo vai ser recuperado de qualquer forma. Então esse é o problema. Será que é bom isso dos ucranianos estarem reforçando as linhas aqui em Avdiivka, né, tentando parar os russos aqui? Ou será que é um erro? Será que seria melhor tirar o pessoal de Avdiivka e guardar a força para um maior ataque mais adiante, né? Eu não sei dizer isso. O pessoal lá na linha de frente é que está com conhecimento do que está acontecendo, a estratégia ucraniana está sendo decidida lá pelo Estado-Maior deles, eles devem ter mais informações do que eu para tomar essa decisão, né? Bom, falando mais no lado leste, lá próximo de Svatov, se você vier aqui, Svatov fica mais aqui para cima, houve também os ucranianos destruíram um TOS-1A, um lançador de bombas termobáricas russas, lançando um morteiro sobre ele, né? Tá aqui o TOS, vamos ver aqui. De novo eu tenho que tirar o som por causa da música que eles colocam, né? Aqui tá o TOS, ele jogando a granada aqui, o drone, e a grande explosão. Realmente conseguiram se livrar do TOS. Excelente ação lá no leste, né? Bom, a 74ª Brigada da Federação Russa conseguiu derrubar 3 dos seus próprios pássaros, né, seus próprios drones, né? O pessoal está falando aqui que esse aqui foi uma reclamação nos Telegram russos, o cara avisando, né? Não tem inimigo pior do que um aliado burro, né? 3 pássaros em metade de um dia foram derrubados pelos próprios russos. Por falar em reclamação de soldado russo, aqui tem outro soldado russo reclamando que os oficiais batem neles e exigem dinheiro, e você pode dizer um monte de coisas disso, fazem um monte de besteira, por isso que eu não quero ir para a linha de frente. Eles tinham me mandado para um batalhão de reserva, mas agora me mandaram para a linha de frente, eu não quero ficar aqui, porque os comandantes batem na gente, coisa e tal. Pois é, né, meu amigo? Quem mandou nascer na Rússia? Bom, e só para lembrar vocês, a gente já está vendo essas condições aqui da Ucrânia nesse momento. Já começou a derreter a neve do inverno. Em alguns lugares, tá? Em outros lugares ainda está com bastante neve, mas em alguns lugares já começou a derreter a neve, e aí você começa a ter a Rasputitsa, né? Começa a ter a temporada da lama ali na Ucrânia, e realmente... Caramba, é muita lama mesmo. Complica a situação por lá, a gente não deve ver nenhum grande avanço nas próximas semanas, até a primavera chegar, começar a esquentar e daí secar essa coisa toda, né? Bom, falando aqui sobre os mapas do Pulevolan, aqui na região de Kupiansk, parece que os russos conseguiram afastar os ucranianos um pouquinho aqui. Não é uma coisa significativa, os russos não conseguiram ainda tomar posse da área, mas afastaram os ucranianos nesse ponto aqui, isso é preocupante. Chegou uma brigada nova aqui, a 32ª Brigada Motorizada, aqui na linha de frente, como mais um apoio aqui, chegou no dia 11, né? Aqui, na região de Terni, os russos conseguiram avançar mais um pouquinho aqui, menos de 1 km², na verdade, mas conseguiram avançar, isso é lógico, é preocupante. Aqui também chegou mais reforço nessa região, aliás, chegaram duas brigadas aqui de reforço nessa região. De qualquer forma, é preocupante essa situação aqui. Os russos querem atingir o rio Zerebets, que é esse daqui, para tentar retomar Liman, que fica aqui, né? Não vão conseguir, mas já estão tentando há um tempão. Mas de qualquer forma, com isso, eles afastaram os ucranianos aqui da região de Kriminá, né? Os ucranianos chegaram a estar muito próximos aqui de Kriminá, a lutar aqui por Chervonopopivka e Jitlivka. Chegaram a ter disputas aqui os ucranianos por essas cidades, mas infelizmente os russos afastaram todo mundo para cá, né? Bom, aqui em Ivanivsk, lá em Bakhmut, não tem nenhuma novidade aqui, não teve nenhum avanço, os russos continuam tentando avançar aqui. A novidade que tem aqui na carta é a chegada de algumas brigadas novas aqui. Repara como é que realmente os ucranianos estão botando mais brigadas na linha de frente, né?
Aqui na região de Toretsk e New York, né, que é um pouco acima de Avdiivka, né, você tem Avdiivka aqui, logo acima aqui é New York, Toretsk, essa região aqui. Os ucranianos tinham avançado aqui nessa área, os russos retomaram essa pequena área aqui. Não é uma área significativa, tá? Mas é curioso isso daqui, esse avanço ucraniano aqui, porque é uma área que os ucranianos continuam avançando aqui. Tem tentativa de ataque ucraniano aqui, tentativa de avanço ucraniano nessa direção, né? O Instituto para Estudo da Guerra fala sobre o treinamento de forças dos russos lá junto com a Guarda Islâmica Revolucionária do Irã, lá no Hezbollah, lá na Síria, né? Estão treinando o pessoal, a gente falou sobre isso ontem. O Boris Nadezhdin, que é o único candidato às eleições presidenciais russas que era abertamente contra a guerra, mas vocês lembram desse caso, né? Ele é um daqueles partidos que é controlados pelo FSB, então era um candidato inofensivo, não teria chance de ganhar nenhuma, mas o povo, teve tanta gente votando nele, tanta gente apoiando ele, que decidiram tirar ele como candidato. E agora ele entrou com 2 ações na Suprema Corte Russa, querendo retornar a ser candidato, né, questionando a decisão do TSE deles lá. Não sei, não vai dar em nada isso, né? Lá não tem esse negócio de democracia, decisão. Aqui no Brasil também não tem mais, né? Enfim, a gente não pode contar mais com a justiça aqui no Brasil também, né? A União Europeia está começando a tomar ações concretas para usar o dinheiro russo que está congelado lá na Europa, né? Então houve a decisão de regularizar o uso dos lucros do investimento desse dinheiro em favor da Ucrânia. É excelente notícia, vamos ver se isso chega, esse dinheiro para a Ucrânia vai ser muito bem usado, né? Outros problemas que a Rússia está enfrentando, por exemplo, isso daqui é na cidade de Kazan, a Universidade de Kazan, uma representante do governo russo foi falar para o pessoal lá, a Mizulina, e no final das contas o pessoal fez protesto e não gostou, e acabou abandonando a sala, abandonaram a palestra dela, gritando Tatarstan, que é o nome da região da Rússia ali, onde fica Kazan, né? Kazan é aqui, ó, né? O Tartastão, não sei como é que se pronuncia em português, era ainda uma região dominada pelos mongóis. Na época, os russos acabaram invadindo aqui, conquistando Kazan, mas o pessoal que ficou aqui ainda é muita gente ainda de origem asiática, né? Então o pessoal tem um senso nacionalista grande. Lá não está a Rússia mais uma vez se complicando com suas várias divisões internas aqui, né? Bom, esse aqui é um caso muito curioso, tá? O FSB abriu um caso criminal sobre a transferência ilegal para o exterior de 59 aviões e helicópteros, segundo uma fonte de notícia lá na Rússia, né? Essa suspeita relata a retirada de aeronaves Il-76 e helicópteros Mi-8 da jurisdição russa entre março de 2022 a junho de 2023. Algumas das aeronaves, em particular 3 Mi-8, depois de serem transportados para o exterior, acabaram sendo vistos no conflito na Ucrânia, do lado da Ucrânia. Então, as pessoas que estão envolvidas nessa transferência desses aviões para o exterior estão sendo investigadas lá na Rússia. Os caras conseguiram aqui, ó, venderam para países não amigáveis, que então alguns deles foram parar na Ucrânia, né? Muito engraçado isso. Tá o pessoal aqui todo apavorado na Rússia, mas é aquele negócio, corrupção na Rússia é o que mais tem, né? Então a Ucrânia usou essa corrupção para ter alguma vantagem aí. Excelente uso dessa corrupção, né? E a gente tem a informação de que os russos usaram pela primeira vez o 3M-22, o míssil Zircon, que é um outro míssil hipersônico deles lá, não é o Kinjal, e que é uma arma supostamente muito moderna e coisa e tal. Isso aqui foi achado depois de um bombardeio em Kiev no dia 7 de fevereiro, né? Segundo algumas peças aqui indicam que era realmente esse míssil. O pessoal já guardou todas as peças para identificar exatamente o que houve nisso daqui, né? E a data de produção é 2023, 2024, ou seja, teve partes dele, ele acabou de ser construído esse míssil e foi lançado, né? E não atingiu nada, não atingiu coisa alguma lá na Ucrânia, mas o pessoal fica preocupado porque não dá para saber, pelo menos aqui eles não avisam, se o Patriot derrubou esse míssil ou não.
Por quê? Porque provavelmente isso daqui foi um teste dos russos, né? Eles sabem já que o Kinjal, o Patriot derruba a hora que quer. Será que esse outro míssil aqui também o Patriot consegue derrubar? Provavelmente foi um teste. Lançaram esse míssil no meio dos outros. A gente não sabe se ele foi derrubado pelo Patriot ou se ele simplesmente caiu numa área. Ele não atingiu nada, mas ele pode ter caído numa área simplesmente só para teste mesmo. Enfim, isso daqui é a informação que a gente tem, né? Aqui, ó, segundo eles estão dizendo, um míssil super caro que teria supostamente usado para missões nucleares, né? Ou seja, seria para missões nucleares, mas de novo, você pode entender isso aqui como um teste. Se esse míssil passou pelo Patriot, os russos podem estar planejando usar isso com a carga nuclear para atingir Kiev. Não acho que vão fazer isso, tá? Mas é provavelmente o recado que eles estão querendo mandar para os ucranianos aqui. Bom, o Senado americano votou a última moção de cloture. Lembra que a gente falou que eles se reuniram no domingo, aí teria uma outra votação na segunda-feira. Ontem foi essa daqui, passou também. Agora vai ter a votação final. Agora ela pode ir para a votação final. Vai ser hoje ou quarta-feira, entre hoje, terça, ou amanhã, quarta, e assim que tiver o resultado a gente vai falar. Lembra que o vídeo de amanhã vai atrasar, a gente não sabe, eu não sei que horas que vai sair o vídeo da Ucrânia de amanhã, vai sair bem tarde, mas no final das contas, agora é o grande desafio, porque agora vai para a Câmara, né? Para a House of Representatives. Lá o Mike Johnson pode escolher não botar em votação, pode escolher um monte de coisa, pode atrapalhar, tem muita gente pró-Trump lá, não sabemos como vai ser isso daí. Agora, é verdade também que agora a maioria republicana na Câmara está menor do que nunca, né? Tem poucos deputados agora. Eram 8, agora são menos de 8, acho que são 3 ou 4 só. Então a posição desse pessoal pró-Trump está fragilizada também lá na Câmara. Não sei como é que vai ser isso daí. Vamos aguardar para ver essa votação lá na Câmara, o que vai acontecer com essa ajuda para a Ucrânia. Bom, os ucranianos apresentaram mais um drone deles aqui, ó, com várias bombas aqui, com várias granadas para serem lançadas, tá vendo? Isso aqui deve ser a bateria do drone, para ele ter uma autonomia boa, realmente impressionante, né? Teve esse outro drone aqui que mostra, né, o drone carregando um míssil inteiro com um drone pesado aqui, um drone grande, né? Para carregar um míssil inteiro para atingir alguma coisa. Realmente, isso que é o ponto que eu falo, tem tantos tipos de drone na Ucrânia, tantos tipos, formatos, e todo dia estão criando coisa nova. É isso que é a diferença em relação à Rússia. A Rússia também está melhorando os drones dela, buscando evoluir os drones dela, mas eles têm uma visão mais de linha de produção, coisa e tal. Então, são drones mais uniformes. Isso tem um lado positivo, tá? Quando você faz drones em linha de produção, tipicamente você tem uma quantidade maior deles, né? Mas a verdade é que a quantidade maior, você tem um sistema defensivo já preparado para eles, acaba não resolvendo nada. Você tendo vários tipos de drones, você acaba sendo muito mais efetivo nessa situação, né? Bom, e por falar em drones russos, teve esse caso aqui bastante cômico, os russos lançando um drone kamikaze, né, com um explosivo na ponta aqui, coisa e tal, e não deu muito certo não, vamos ver aqui. Так работает наша авиация. Dá para ouvir o cara, bliat. Esses drones são para ser lançados com catapulta, ele precisa ter um impulso inicial muito grande. Os russos tentaram lançar isso com a mão, acharam que só com o impulso da mão conseguiriam dar o impulso para o drone decolar a partir daí, né? Por que eles fazem isso? Eles fazem um drone com motor um pouquinho menor, porque no momento da decolagem é o momento que ele precisa realmente de mais força, mas você tendo um motor menor, você pode voar mais tempo, né? É menos peso no drone. Então uma decisão de projeto, você faz com catapulta, só que tem que fazer com a catapulta certa. Faz desse jeito aqui, acabou atingindo o próprio prédio, né? Drone suicida, suicidou-se com sucesso aqui, e quase suicidou o pessoal aqui também, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão.
Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.